O nosso papo de hoje é sobre a cobertura de invalidez por acidente ou invalidez por doença. E olha só, gente, ao longo desses 12 anos que eu estou nesse negócio, eu não conheço uma seguradora que atue com um seguro de vida e não tenha essa cobertura na sua prateleira. Essa é daquelas que vem desde sempre junto com as coberturas de ausência precoce, não é verdade? Pois é. E o objetivo principal dessa cobertura é muito simples. Ela indeniza o segurado que porventura venha a ficar inválido, seja parcial, total ou permanentemente. Gente, anota aí. É claro que uma pessoa em sã consciência, ela não pensa, nem passa pela cabeça dela em se ausentar precocemente da sua família, sabe? Ir embora para sempre da vida da sua família. E você entendeu, né? Que eu não quero usar aquela outra palavrinha, porque aí vem o algoritmo do YouTube, vem o diretor, enfim, vamos evitar a fadiga, certo? Isso não existe. Mas pode acreditar, pior do que a primeira opção é se tornar inválido. Sabe por quê? Porque uma pessoa inválida, ela para de produzir, deixa de ser produtiva e se torna uma despesa. Estatisticamente falando, uma pessoa inválida dentro de casa, ela aumenta em no mínimo 30% o valor da despesa de uma família. É pesado, gente. Por isso, minha gente, esse tipo de cobertura, ela não pode faltar no planejamento do seu cliente. Não pode. Vale muito a pena, ela é extremamente barata. E olha só, um recadinho para você, tá? Uma dica. Claro que vai depender da seguradora que você vai atuar, beleza? Mas esse é o tipo de cobertura que você não deve economizar no capital segurado. Combinado? É, tá bom. Ah, Rafa, mas por que você disse isso, não economizar no capital? Porque não são todas as seguradoras que vão te dar a liberdade de você trabalhar diferentes capitais entre as coberturas, tá? Vou te explicar. Normalmente, quando você vai fazer o planejamento do seu cliente, você coloca lá a cobertura de ausência e um capital X, certo? Algumas seguradoras, e aí eu posso dizer a maioria delas, vão te permitir colocar no valor do capital de invalidez, por exemplo, 200% do capital de ausência, ou seja, o dobro, né? Você fica ali amarradinho, você não tem flexibilidade. Mas eu particularmente gosto demais dessas seguradoras que te dão essa liberdade para trabalhar, ou seja, você não fica amarrado em percentuais da cobertura de ausência. Porque já pensou, às vezes você coloca um valor pequeno ali, vai adiantar alguma coisa? Tanto para ausência quanto para invalidez? Não. E essas seguradoras, elas são minoria. Então, recomendo a você dar uma procurada. Se tiver uma dúvida, me chama, eu te explico. Mas eu gosto é dessas aí, que você tem liberdade e aí, por isso, você não deve economizar, beleza? Falando um pouco sobre a invalidez acidental, o próprio nome já diz, né, gente? É aquele tipo de invalidez que ocorre em decorrência de um acidente. Lembra? Acidente de fora para dentro, beleza? E esse tipo de invalidez poderá ser total, parcial ou permanente. Inclusive, um toque que eu quero te dar, que existem diferentes nomenclaturas para essas coberturas de invalidez. Então, se atente às nomenclaturas. Total por acidente, invalidez total ou permanentemente por acidente e por doença. Então, fique atento. As seguradoras gostam muito de trabalhar com siglas, IPA, IFPD. Então, se atente a isso, tá? Para você não se confundir e, principalmente, não achar que está ofertando um produto para o seu cliente, uma cobertura, e, na verdade, é uma outra diferente ou faltando alguma coisa, beleza? Agora, falando sobre a invalidez por doença, essa ela é um pouco mais complexa. Deve ocorrer por uma questão de doença, e é claro que essa doença tem que ser prevista, amparada nas condições gerais do produto, e ela tem algumas questões mais específicas, tá? E aí eu não vou aprofundar aqui para a gente não alongar, e é claro que eu vou te convidar a acessar as condições gerais do produto para você entender um pouco mais sobre isso. Leia as condições gerais que você vai entender. Aí eu já ia me esquecendo um detalhe importantíssimo referente à cobertura de invalidez.
Para quem já teve curiosidade, já tem contato com o produto, nas condições gerais, quando você vai lá na cobertura de invalidez, você vai ver uma tabela infinita, com vários tipos de diagnósticos de invalidez ali, cada qual com seu percentual. Se você ainda não viu, confere lá, certeza que tem. Mas você também vai ouvir muito por aí um termo, o seguinte, chamado assim, ó, a tabela do açougueiro. Já ouviu? Não ouviu? Comenta aí. Mas para a gente contextualizar aqui, eu vou pedir um favor para o nosso diretor. Diretor, coloca aí a tabela do açougueiro para eu poder contextualizar melhor aqui para a galera. Faz esse favor para mim. Gente, vocês viram? O boizão é dividido, totalmente dividido em partes. E você fatalmente, quando vai num açougue, você vai se deparar com esse tipo de tabela. Eu, particularmente, até hoje não entendi a correlação da tabela do açougueiro com a tabela de invalidez, porque o boizão ele não está mais entre a gente, ele está ausente. Na invalidez, a pessoa não está ausente, ela só está inválida. Mas tudo bem, vamos lá. Não necessariamente o seu cliente potencial, irá receber 100% do capital referente à invalidez. Após toda a questão de sinistro, será avaliado qual que é o tipo de invalidez que ele teve e aí precisa olhar na tabela, já vai estar escrito lá, e o cliente vai receber um percentual, às vezes pequeno, intermediário ou até mesmo a totalidade do capital contratado. Beleza? Esteja atento a isso também. E sem contar, gente, só para a gente fechar aqui, que ainda existe a invalidez com majoração ou invalidez majorada, tá? Mas o que é isso, Rafa? Qual que é a diferença? Mais uma, lembra das nomenclaturas? Fique esperto, tá? Invalidez com majoração nada mais é do que alguns tipos de invalidez, ao invés de receber um percentual relativamente baixo ou pequeno, ou até mesmo intermediário, já recebe 100%, tá? E algumas seguradoras ainda comercializam a invalidez com majoração somente para algumas profissões específicas que você pode comercializar. Por exemplo, se você estiver numa seguradora que faz essa correlação com profissão, não venda para alguém que não tenha essa profissão. Lembra que eu te falei? Esteja atento às nomenclaturas, tá? E aí é claro que os médicos estão dentro, advogados, dentistas e por aí vai. Mas, atualmente, nessas coberturas mais modernas, que ao longo do tempo as seguradoras vêm atualizando, o que eu acho muito bacana, já vem para geral, tá? Não tem essa separação de profissão. Todo mundo pode contratar aí uma invalidez com majoração. Então, fique atento. De novo, gente, olha, não tem jeito. A gente não vai fugir das condições gerais. Você quer atuar com seguros, quer ser um especialista, eu não estou falando só do vida não, tá? É geral. Porque, sem sombra de dúvidas, quando o teu cliente ali, o cliente potencial te objetar, você já vai ter na ponta da língua. É uma questão de estudar. Isso naturalmente fideliza e, principalmente, ele tem segurança em você. Ele vai comprar tudo que é seguro só de você. Então, estude as condições gerais, beleza? E por hoje é isso. Esse era o papo que eu queria dar para vocês com relação a invalidez por acidente, por doença. Espero ter contribuído, espero que você esteja gostando bastante. Aliás, comenta aí, me dê esse feedback que é importante aqui para o nosso canal. E é claro, se você está curtindo, deixa o seu like, manda um valeu demais para a gente, contribua com o crescimento do nosso canal, porque o propósito aqui, gente, é atingir mais e mais corretores e a cada dia fortalecer essa maravilhosa profissão e a gente proteger muito nesse Brasil que precisa da gente. Fechou? Te espero no próximo conteúdo. Tchau!